Marcos 11, 22. Diz assim a palavra do Senhor: ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, é com gratidão que nós tomamos a Tua palavra agora para ler, meditar nela e pelo Teu Espírito Santo fluir graça para a nossa vida. Que aquilo que Jesus nos exorta a ter, a verdadeira fé no Senhor, seja uma realidade nos nossos corações. E se há alguém entre nós que ainda não conhece salvificamente a Jesus, o Senhor possa ser servido nessa noite, usar a pregação da palavra e através da instrumentalidade do Teu Espírito Santo, se eleito for essa pessoa, alcançá-la para a graça da salvação, e que assim haja júbilo no céu. Mas acima de qualquer outra coisa, esta pregação da Escritura, que ela seja fiel e isto lhe sirva para honra, glória e louvor. Me ajude a ser fiel e ajude as pessoas que aqui estão hoje a serem fiéis ouvindo a palavra, e que todos nós saibamos que esta é uma incumbência sagrada, santa, solene e muito perigosa. Afinal, ao lermos Hebreus, nós vimos que se nós não acatamos a palavra, só nos resta a expectação horrível de juízo, e horrível coisa é cair nas Tuas mãos, ó Deus vivo. Então tenha misericórdia de nós, eu te imploro em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Queridos irmãos, nós estamos expondo o Evangelho do Senhor segundo Marcos já há algum tempo, e agora chegamos no momento derradeiro do Evangelho, em que Marcos narra a última semana de vida de Jesus. Neste capítulo 11, nós vimos o nosso Senhor Jesus Cristo entrar como um rei em Jerusalém, ainda que ele não fosse reconhecido como o rei que de fato ele é, um rei humilde e um rei salvador dos pecados. Os judeus, nós vimos aqui nessa pregação, à época, eles entenderam que Jesus era um rei político e que os libertaria de Roma. Portanto, eles não entenderam quem era de fato Jesus. Diante da ignorância do povo, nós vimos que Jesus exemplifica essa falta de frutos espirituais na vida daquele povo judeu através de uma parábola. O Senhor amaldiçoou uma figueira que estava cheia de folhas, mas não tinha nenhum fruto. Ela deveria estar cheia de frutos, e aquela figueira representava o povo de Israel, um povo que infelizmente não tinha frutos espirituais, porque não conhecia Jesus como Salvador, porque rejeitou a Jesus. Lembrando que poucos dias depois, aquele mesmo povo que gritou hosana na entrada de Jesus estava gritando: crucifica, nós não temos outro rei a não ser César. Depois daquela parábola, Jesus foi até o templo para purificá-lo. Jesus então cumpriu uma profecia do Antigo Testamento, do livro do profeta Malaquias, em que havia sido dito que o anjo da aliança, ou seja, o nosso Senhor encarnado, viria ao templo, purificaria o templo e mostraria aos seus a verdadeira adoração. Isso nós aprendemos na semana passada. Ou seja, a verdadeira adoração se dá pela fé, pela oração e pelo perdão. Nós vimos um sermão na semana passada panorâmico sobre fé, oração, perdão. E a partir de hoje nós vamos pregar de maneira mais pormenorizada sobre a fé, sobre a oração e sobre o perdão, que são os frutos da verdadeira adoração, são os frutos da verdadeira salvação. Então, queridos irmãos, hoje nós vamos falar sobre o que é uma fé verdadeira. Eu não pretendo ser exaustivo,
Daqui uns dias nós vamos ter um estudo sobre fé verdadeira na nossa quinta-feira, e eu pretendo dar 5 ou 6 estudos sobre isso, ou seja, quase 7 horas só sobre a verdadeira fé. Então hoje nós temos menos tempo, então nós vamos ver, à luz da Bíblia, o que é a fé verdadeira, o que é a fé falsa e como viver a fé verdadeira. Mas antes da gente ver isso, essa ordem de Jesus, tendes fé em Deus, está dentro desse contexto em que Jesus quer nos ensinar que para não termos a falsa adoração, ou seja, termos a verdadeira, a primeira coisa que a gente precisa é ter fé. Só que tem uma coisa que nós precisamos explorar aqui. Jesus disse, tendes fé em Deus. Numa leitura rápida do texto, parece que é possível o ser humano gerar fé em si mesmo, que é possível que nós então estejamos na nossa vida e em um momento, num lapso de lucidez, tenhamos a decisão de crer em Jesus e ter fé. Só que a Bíblia não ensina isso. Por isso, em primeiro lugar no nosso sermão, nós vamos aprender que a fé verdadeira é uma graça salvadora. O que significa isso? Que ela é uma dádiva de Deus para aqueles a quem Deus quer salvar. A fé então é, segundo as Escrituras, um dom de Deus, um presente de Deus relacionado com a salvação. Lá em Efésios 2, verso 8, Paulo diz, pela graça vocês são salvos, mediante a fé, ou seja, por meio da fé, o meio é a fé. Isto não vem de vós, mas é dom de Deus. Então Paulo deixa claro para nós, leitores da Bíblia, que a fé é um dom, é um presente de Deus, e que esse presente de Deus está diretamente ligado à salvação que nós recebemos de Deus. A fé é um meio pelo qual nós nos apropriamos da salvação que Deus nos dá. Isso é uma graça salvadora, por quê? Porque nós não merecemos a salvação. Na verdade, as pessoas gostam de dizer que nós merecemos coisas boas de Deus, mas isso não é verdade. O mesmo apóstolo Paulo, em Romanos 6, 23, diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a salvação em Cristo Jesus. Então Paulo aqui elimina de nós toda e qualquer pretensão de achar que nós merecemos coisas boas de Deus. Ele diz, o salário, ou seja, aquilo que você merece, é morte. E quando Paulo fala da palavra morte aqui, antes ele havia falado da palavra vida, e ele usa a palavra zoe no grego, que significa vida espiritual. Paulo está falando qual a morte que nós merecemos? A morte eterna, o juízo eterno de Deus. Por outro lado, o dom gratuito é a salvação. Então a graça de Deus é quem nos dá a fé que se apropria dessa salvação. Além disso, a fé verdadeira é uma graça salvadora, porque o final dela, o objetivo final dela é a salvação da nossa alma. Lá em Hebreus 10, 39, o autor diz, nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da alma. Ou seja, esse homem, ao escrever a sua carta que está nas Escrituras, nos mostra que a pessoa que possui a verdadeira fé, ela jamais perderá a graça e a salvação de Deus. É muito comum nós ouvirmos pessoas dizendo que nós perdemos salvação, mas a Bíblia é contrária a esta realidade, porque a salvação, ainda que ela seja pela fé, ela é um dom de Deus, ela é um presente de Deus, então ela não depende do ser humano, ela depende de Deus. Daí o profeta Jonas dizer, ao Senhor pertence a salvação. Jonas 2,9, é de Deus, não é nosso. Por isso o autor de Hebreus diz, vocês são da fé para a conservação da alma. Vocês vão chegar até o fim da jornada cristã, vocês são justificados por essa fé, e vocês vão até o fim. Mas
O que é uma fé verdadeira então? Segundo a teologia reformada, ou seja, diretamente dos reformadores, uma fé verdadeira depende de 3 itens essenciais. O primeiro deles é o conhecimento dos fatos do Evangelho. O segundo é dar crédito aos fatos do Evangelho. E o terceiro é confiar no Cristo do Evangelho. Nós temos um capítulo inteiro na Bíblia para nos ensinar essas 3 verdades. Quando Paulo escreve 1 Coríntios 15, havia um grave problema na igreja de Corinto. O povo lá não queria acreditar que Jesus ressuscitou dos mortos. Paulo combate isso com a pregação da verdadeira fé. Por isso que, em primeiro lugar, ele narra os fatos do Evangelho em 1 Coríntios 15. Ele diz que o Senhor havia morrido segundo as Escrituras e que o Senhor havia ressuscitado segundo as Escrituras, mostrando que os fatos do Evangelho, Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Em segundo lugar, Paulo prova que esses fatos são verdadeiros. Ele cita, elencando uma série de testemunhas para provar que aqueles fatos eram verdadeiros. Ele cita que Pedro viu Jesus ressuscitado, que os apóstolos viram Jesus depois de ressuscitar e que mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto entre os mortos. E por fim, ele, Paulo, que estava pregando aos irmãos, mostrando que a verdadeira fé, ela, além de conhecer os fatos do Evangelho, ela diz: esses fatos são verdadeiros. Um pregador galês chamado Stuart Old, ele disse certa vez: a Bíblia diz que um grande peixe engoliu Jonas, e eu acredito nisso. E se a Bíblia tivesse dito que Jonas engoliu o gigantesco peixe, eu acreditaria nisso, porque a Bíblia, que é a palavra de Deus, diz isso. Ou seja, a verdadeira fé, ela se firma nos fatos do Evangelho. E por fim, a verdadeira fé confia só em Cristo para a sua salvação. Mais uma vez, recorrendo a 1 Coríntios 15, Paulo depois disse que nossa confiança está em Cristo e que Cristo ressuscitou, porque se não for assim, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E além de sermos os mais infelizes de todos os homens, nós ainda permanecemos nos nossos pecados. Então, ok, já que nós vimos que a verdadeira fé conhece a Bíblia, conhece os fatos, assevera que esses fatos são verdadeiros e confia no Cristo por trás desses fatos, o que é uma fé falsa? Já se perguntou? A Bíblia elenca 3 tipos de fé que não são verdadeiras. A primeira é chamada de fé intelectual ou histórica. É aquela fé em que nós acreditamos que Jesus Cristo é uma personagem histórica. Ou seja, como nós acreditamos que Dom Pedro I existiu, Pedro Álvares Cabral e por aí vai. Essa fé histórica, ela acredita que Jesus viveu, que Jesus foi crucificado, que Jesus ressuscitou, que Jesus foi elevado aos céus, mas falta algo: a confiança em Jesus Cristo. Essa fé é comumente mostrada na Bíblia como a fé dos demônios. Lá em Tiago 2,19, ele diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Tiago mostra que os demônios têm um tipo de fé que não é verdadeira. É uma fé que entende os fatos, que conhece os fatos, mas que jamais ama, obedece, confia e segue Jesus para a salvação. Infelizmente, são inúmeros cristãos que têm essa falsa fé e estão perdidos nos seus pecados. Pessoas que, ok, eu acredito que Jesus veio, eu acredito nisso, mas eu não consigo confiar só em Jesus para a minha salvação. Tem que ter algo mais. Por outro lado, nós temos outro tipo de fé falsa, fé temporária. Essa fé temporária, ela à primeira vista, ela parece muito com a fé salvadora, mas com o tempo ela se mostra falsa. Esse é o tipo de fé que na nossa liturgia Jesus falou sobre ela nos solos
que não foram solos verdadeiros. Deixa eu ler para você. Jesus disse: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, fascinação das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Jesus está mostrando desse tipo de fé temporária que recebe a Bíblia, fica feliz com a Bíblia, e essas pessoas, elas até parecem que são verdadeiros crentes, há muita agitação, mas elas não são. Esse tipo de fé é gerado naquele tipo de ambiente de igrejas em que a emoção sobrepuja a razão, em que as pessoas são levadas a decidir por Cristo, e que elas têm que confessar Cristo naquele mesmo culto, e que elas então são verdadeiros crentes. Essas pessoas podem até parar com certos pecados, mas o coração delas não é um coração inteiro de Jesus. Quando os problemas da vida chegam, elas não se mostram crentes. Quando a fascinação da riqueza chega, ela prefere a riqueza do que Jesus. E agora você consegue entender como é que essas igrejas que pregam dê 100 e ganhem 1000 estão tão cheias. Gente indo para o inferno. A fascinação da riqueza, olha, foi o que Jesus disse. Estão ali, só querem dinheiro. E essa fé vai murchando, a empolgação emocional não existe mais, e a pessoa então abandona a igreja, ou se fica na igreja, está ali só atrás dessas vantagens que Jesus jamais prometeu dar-nos em sua palavra. Em terceiro lugar, nós temos outro tipo de fé que você vai reconhecer rapidinho, é a fé de sinais, ou fé miraculosa. Essa fé é chamada assim porque a pessoa crê piamente que ela pode realizar um milagre, ou que alguém da igreja pode realizar um milagre em favor dela. Curiosamente, nós vemos no Novo Testamento os apóstolos e evangelistas realizando sinais. E veja, eles realizavam sinais, e sinal e milagre são coisas diferentes. Sinais são uma prova de que o evangelho era verdadeiro, que a igreja que eles estavam plantando era verdadeira. Se você ler o capítulo 2 de Hebreus, verso 1 a 4, o autor de Hebreus trabalha isso, mostrando que Jesus pregou a mensagem, e depois que Jesus foi para o céu, como que ele confirmou que a mensagem era verdadeira na boca dos apóstolos? Através dos sinais. Tendo a escritura, qual a necessidade de sinais para provar que é verdadeiro? Nenhuma, nós temos a Bíblia. Só que há muitas pessoas hoje que vão de igrejas em igrejas querendo curas, sinais, e qual é o problema disso? O objeto da fé não é Jesus. Jesus sofreu, entre aspas, com esse tipo de fé. Lá em João 6,26, depois de Jesus multiplicar pães e peixes, ele respondeu: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes os sinais, mas porque comestes pães e fartastes. Ou seja, Jesus está falando, vocês me procuram não é porque vocês viram o que eu fiz e entendem quem eu sou, mas por aquilo que beneficiou vocês. Vocês comeram e encheram a barriguinha. Ou seja, o que vocês estão procurando? Jesus? Não, os benefícios. Como que a gente prova que o que Jesus disse aqui tem a ver com o que eu estou falando? Logo em seguida Jesus disse que ele era o pão do céu, e que quem quisesse segui-lo tinha que comer a sua carne e beber o seu sangue, ou seja, se identificar com ele em discipulado e seguir a palavra de Deus. O que essas pessoas disseram? Duro é esse discurso. Para onde elas foram? Embora. Fé de sinais. Você conhece igrejas assim? Pessoas que vão lá só atrás de cura? Só através de sinais? Falsa fé. Então, em segundo lugar, uma fé verdadeira, ela não é produzida pelo homem por sinais ou por qualquer outra coisa, ela é produzida pelo Espírito Santo de Deus.
o tipo de fé que é uma fé verdadeira e salvífica, ela é produzida pelo Espírito Santo. Ao contrário de muitas igrejas hoje que são herdeiras da teologia de Charles Finney. Você já ouviu falar de Charles Finney? Esse sujeito foi um pregador, foi ele que inventou a prática do apelo. E qual o problema disso? Charles Finney tinha uma antropologia chamada pelagiana. Pastor, você está falando de coisa de comer? Não. Pelágio foi um teólogo do quarto século, condenado pela igreja como herege, porque ele dizia que o homem não nasce mal e que o homem tem capacidade de gerar em si mesmo fé e decidir-se por Cristo. Esse teólogo foi condenado no quarto século da história da igreja. Então Charles Finney recupera esse tipo de ideia, e a sua igreja e aquilo que ele ensina, a sua prática evangelical, está baseada nisso, de que o homem pode se decidir por Jesus e que nós homens podemos gerar fé nas outras pessoas, e o homem em si mesmo pode gerar fé. No entanto, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem gera fé nos eleitos de Deus. Em primeiro lugar, Jesus disse a Nicodemos que a nova natureza que possui a fé verdadeira é produzida pelo Espírito Santo. Ele disse a Nicodemos: importa-vos nascer de novo. E depois ele diz: o Espírito sopra aonde quer. Ou seja, o Espírito Santo não pode ser manipulado para produzir nada no ser humano. Ele sopra aonde quer. Além disso, Efésios 1, 17 a 19 diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória, da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo havia acabado de falar antes que o Espírito Santo ele é dado a todo verdadeiro crente, e ele agora coloca que o Espírito Santo ele faz com que entendamos o que? Qual é a nossa esperança em Cristo, as bênçãos espirituais que Cristo nos deu, e ele nos ilumina para enxergar a verdade do Evangelho, mostrando que a fé só pode ser produzida pelo Espírito Santo, para que nós tenhamos uma fé verdadeira e salvífica. Agora, como que o Espírito Santo faz isso na gente? Eu posso levantar as mãos aqui e falar: produz a fé? Não, a palavra é muito clara, que essa fé verdadeira produzida pelo Espírito Santo tem um meio ordinário, comum e ordenado por Deus para produzir fé: a pregação da palavra. Romanos 10, 17 diz: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Olha como que a igreja é desobediente. A Bíblia diz: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E aí um monte de crentes sai entregando folhetinho na rua e falando que isso traz fé. Não traz fé. A fé vem pela pregação. Quer que eu leia o texto de novo? Em nenhum lugar a Bíblia diz que a fé vem por folhetinho. A fé, pastor, a gente pode fazer uma cantata no shopping e as pessoas vão crer. A fé vem pela pregação. É interessante que Paulo não é o único a dizer isso. Tiago, o irmão de Jesus, diz que nós somos gerados pela palavra da verdade. O apóstolo João, na sua primeira carta, diz que o que permanece nos crentes é a divina semente, ou seja, a palavra de Deus. Está pouco? Não. Pedro diz que nós somos gerados segundo o querer de Deus pela palavra da verdade que é eterna. Ou seja, toda a Bíblia mostra o que? A verdadeira fé vem através da pregação da Escritura. E quando eu falo isso, Paulo estava justamente ensinando essa verdade em Romanos, dizendo: como as pessoas vão crer se elas não conhecem Jesus, se elas não ouvem a pregação? Ele está preocupado com isso,
tem que ter pregação, porque como as pessoas vão acreditar se Jesus não é pregado? E aí veja, querido irmão, o quão importante é a gente participar de uma igreja genuinamente bíblica e que prega a Bíblia. Veja, tudo aquilo que eu estou dizendo para vocês, eu estou tirando de textos bíblicos. Por quê? Paulo diz: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, a palavra de Deus. Ou seja, fé só pode ser gerada se um pastor subir no púlpito, ou você for evangelizar uma pessoa e falar o que está na Bíblia. Deus quer te ver vitorioso, Deus quer te ver de carro novo. Não vai gerar fé. Isso é a palavra de Deus? Aonde? Isso não gera fé. Deus não quer te ver sofrendo. Como não? Jesus diz que importa que através de muitos sofrimentos entramos no reino de Deus. Como assim? Percebe então que a verdadeira pregação é essencial para o Espírito Santo agir e nos dar verdadeira fé. Por isso o Espírito Santo, ele não vai agir sem a verdadeira pregação, e por isso a verdadeira pregação não vai agir sem o Espírito Santo. Existe uma confluência santa entre o Espírito e a palavra. O Espírito usa a palavra, e a palavra, ela é usada pelo Espírito Santo. As duas coisas têm que andar juntas, senão não existe fé verdadeira. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Jesus. E a consequência mais aterradora disso é: então quem não ouve a verdadeira palavra de Jesus está condenado. A fé vem pela pregação. Deu para entender a importância de missões e evangelização agora? Nós temos uma mensagem salvífica, uma mensagem que liberta o homem do pecado, de Satanás, do mundo, e é por isso que a gente tem que sair e pregar, evangelizar, falar a verdade. Paulo, ao escrever essa carta que eu citei agora, a intenção dele escrever Romanos é: eu quero ir para a Espanha pregar o povo lá. E Espanha é bem distante de onde Paulo está. Ou seja, ele entendia que precisa de pregar o evangelho para que pessoas creiam e pessoas sejam salvas. E em quarto lugar, então, o que o Espírito Santo faz com que reconheçamos, através da nossa verdadeira fé, o nosso pecado e a incapacidade de nossa autossalvação. O Espírito Santo vai levar a cada um de nós a entender quem de fato nós somos diante de Deus. É muito comum você ouvir pessoas religiosas dizendo: eu sou uma pessoa boa. Jesus disse uma vez a um dos maiores religiosos dos seus dias, que se achava bom a um só, Deus. O jovem rico falou assim. Nós achamos que, eu vou entrar no céu. Por quê? Porque eu dou comida para os pobres, porque eu faço isso. Uma pessoa que pensa assim, jamais entendeu quem ela é de verdade. No dia em que o Espírito Santo, já que eu estou falando que Espírito Santo mais palavra gera verdadeira fé, o dia que o Espírito Santo foi derramado em Jerusalém, num evento chamado Pentecostes, Pedro pregou um sermão ousado, em que ele disse para os judeus: vocês mataram Jesus, vocês crucificaram o autor da vida, vocês crucificaram aquele que é o Salvador. E diante daquela pregação, e o Espírito Santo atuando, Lucas registra em Atos 2,37: ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Ou seja, aquelas pessoas, elas entenderam quem elas eram de fato diante de Deus: pecadoras, imerecedoras de graça, imerecedoras da misericórdia de Deus, e pessoas que ofendiam a Deus. O Espírito Santo mostrou para aquelas pessoas o peso do pecado e da miséria que elas tinham. E é notável que nós estamos falando de pessoas religiosas,
Nós não estamos falando de assassinos que são condenados, de estupradores. Nós estamos falando de pessoas que estavam dentro da igreja do Antigo Testamento e eram pessoas completamente perdidas e eivadas nos seus pecados. Por isso, a verdadeira fé, ela vai nos fazer entender que a nossa pecaminosidade, ela não é aprendida, ela vem do berço. Hoje nós batizamos o Joaquim, né? Bonitinho, mas pecador. Davi disse em Salmo 51:5: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Todas as crianças, todas as pessoas nascem pecadoras, longe de Deus. E para você não achar que eu estou exagerando, pior, nascem inimigas de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos 5:10, diz: porque se nós, eu Paulo, estou junto, eu, religioso, pregador, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, ele mostra que todo ser humano não só nasce pecador, mas nasce inimigo de Deus. Por isso Davi, quando ele entendeu essa verdade através da pregação de Natã e compôs esse salmo, ele compôs um outro salmo na mesma ocasião, reconhecendo que sua incapacidade de perdoar o seu pecado. Ele diz no Salmo 32: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Ou seja, o que ele entendeu? O que eu posso fazer para perdoar o meu pecado? Nada. O homem abençoado por Deus é um homem que tem o seu pecado perdoado, sem fazer nada, sem poder acrescentar nada à obra de Jesus. É interessante que isso é levado ao coração dos verdadeiros crentes. Muitos de vocês conhecem a Bíblia e conhecem a história de Paulo e Silas pregando em Filipos, e eles foram presos, e à meia-noite eles cantavam louvores a Deus, com as costas cheias de vergões, sangrando, e enquanto eles estão cantando a Deus, Deus manda um evento extraordinário, um terremoto, e abre a prisão. O carcereiro quis se matar, e Paulo disse: não lhe faça nenhum mal, porque todos estamos aqui. E depois aquele homem ouve a pregação de Paulo, e depois de ouvir a pregação de Paulo, ele diz: senhores, o que devo fazer para que eu seja salvo? E eu saliento, tanto no português quanto no grego, está na voz passiva. O que significa algo estar na voz passiva? Significa que é uma ação que eu faço? Não, que eu recebo. Ou seja, ele não falou assim: como é que eu faço aí para ganhar essa tal de vida eterna? Como é que vocês podem aí me dar a vida eterna? Não, ele falou: o que eu faço para que eu seja salvo? Ou seja, como é que Deus pode me dar a salvação? E aí Paulo diz para ele o que? Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Ou seja, a sua fé tem que ser uma fé salvífica, dada por Deus. Ele vai lhe dar isso. Então esse homem entendeu quem ele era, pecador. O que ele podia fazer por si mesmo para se salvar? Absolutamente nada. Em quinto lugar, a fé verdadeira recebe a promessa do Evangelho. Essa pessoa, ela não duvida do Evangelho, ela deixa a incredulidade natural de alguém que não tem fé de verdade, de alguém que duvida. Será que Jesus ressuscitou mesmo? Será que Jesus era Deus mesmo? Será que essa Bíblia é de verdade? Será que a gente tem que viver o que está dizendo aí? A fé verdadeira, ela deixa essas dúvidas para trás. Por isso Efésios 1,13 diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Paulo mostra
que a fé verdadeira, ela se apega à promessa de salvação que é ofertada no Evangelho, e que esta salvação inclui toda a sua vida, e não o começo da vida, ou o meio da vida, ou o final da vida. Essa pessoa crê que a salvação é um complexo, em que Deus vai lhe salvar, porque ela recebeu com fé a promessa, ela se agarrou à promessa. E é interessante que Paulo aqui dá essa ideia: vocês se agarraram à promessa. E o que vocês garantem, ou como eu garanto que vocês vão ser salvos? Ele diz: foram selados com o Espírito Santo da promessa. Mais adiante no verso 14 ele diz que o Espírito Santo é um penhor. Quem aqui já passou aperto na vida sabe o que é o penhor de joias lá na Caixa Econômica, não é? Você pega um dinheirinho e deixa suas joias lá como garantia que você vai voltar com o dinheiro para a Caixa Econômica, não é? Penhor, garantia. Então Paulo diz: vocês foram selados pelo Espírito Santo, e vocês têm a garantia que o Espírito Santo está em vocês, e portanto a dívida de vocês foi paga. Vocês creram na promessa e jamais a perderão. Muito contrário da ideia de que nós podemos perder a salvação, e de que uma pessoa, para ser um verdadeiro crente, tem que, entre aspas, como se diz por aí, ter dons espirituais extraordinários, sobretudo falar em línguas. Paulo não diz isso. Paulo diz: vocês creram, vocês têm o Espírito Santo, o Espírito Santo é garantia, acabou. Vocês têm a verdadeira fé. Por isso que essa pessoa que recebe o Evangelho, crê na promessa do Evangelho e tem o Espírito Santo, ela vai descansar. De quê? Em quem? Em primeiro lugar, em quem? Em Cristo Jesus. A pessoa que tem fé verdadeira, ela descansa em Jesus. Que tipo de descanso é esse? Jesus nos ensina, lá em Mateus 11, 28 a 30: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus não está falando aqui de uma pessoa que tem uma esposa muito chata, e ele está falando: vem, descansa em mim. De uma pessoa que tem um patrão que incomoda ele vem, descansa em mim. De um vizinho que canta funk até 2 horas da madrugada, e ele está falando: vem e descansa em mim. Jesus não está falando aqui das vicissitudes da vida. O que Jesus está falando nesse texto? O contexto era dos escribas e fariseus lançar peso da lei nas pessoas e obrigarem elas a cumprirem a lei para serem salvas. E aí Jesus disse: não, a salvação não é cumprir os 10 mandamentos em inteireza, porque isso é impossível. E Jesus prova antes que era impossível, porque ele diz: todo aquele que olhar para uma mulher com desejo impuro no coração, adulterou com ela. Todo aquele que chamar o seu irmão de tolo com ira, na palavra hebraica raka, tolo, cabeça vazia, idiota, com ira no coração, já o matou. Mostrando que é impossível nós cumprirmos toda a lei para a nossa salvação. Então ele nos chama a descansar em quem? Nele. Em vez de você descansar na lei, naquilo que você pode fazer, na sua justiça que você acha que você tem, você descansa em mim para a salvação. Por isso ele usa a figura da roça. Ele fala: toma o meu jugo. Jugo é a palavra canga, que liga um boi no outro. Já viu quando um boi vai trabalhar com o outro? Põe aquela pecinha ali ligando um ao outro, aquilo é chamado canga, o jugo. Ele fala assim: entra debaixo do meu jugo, entra debaixo da minha canga, eu levo vocês. Vocês são fracos, vocês não dão conta, mas eu levo vocês. A verdadeira fé então entende isso. Ela pode confiar só em Jesus para a sua salvação. Ela não confia em si mesma, ela não confia no que ela acha que ela pode fazer. E essa é a pregação da fé em toda a Bíblia. Toda a Bíblia, a pregação da fé é a pregação de que Jesus é o Salvador
e que nós não podemos fazer nada para a nossa salvação. Pedro, no seu sermão de Atos 10, verso 43, ele diz: dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Ou seja, ele diz, qual é a pregação da Bíblia? Em toda a Bíblia, quem crê em Jesus, recebe remissão de pecados. Então, quando você lê Gênesis 3,15, Deus está falando o quê? Vou dar o descendente da mulher e ele vai esmagar a cabeça da serpente. De quem ele está falando? Jesus. Quando ele fala a Abraão, vou lhe dar um descendente em que as famílias da terra serão benditas, ele está falando de quem? Isaac? Não, Jesus. Quando ele, através de Balaão, um falso profeta, diz que daria um que seria a estrela da manhã e julgaria os ímpios, a quem ele está falando? Jesus. E isso eu estou falando só do livro de Gênesis. Eu poderia ficar aqui falando toda a Bíblia, que a pregação central é fé em Jesus. Para quê? Para a remissão dos nossos pecados. Em sétimo lugar, então, a fé justificadora, ela descansa das obras de justiça. Ou seja, a fé justificadora entende: como que eu poderia me salvar? Não tem jeito. Por isso Paulo fala da fé justificadora não baseada naquilo que a gente faz, mas no que Deus faz. Lá em Filipenses 3,9 ele diz: e ser achado nele, Jesus, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a justiça que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Paulo está mostrando para nós o seguinte: querido, você não pode ser justo em você. Você não tem essa capacidade. Por quê? Porque você nasceu pecador. Você não tem como cumprir os mandamentos de Deus. E em terceiro lugar, para você ser justo, você teria que ir na cruz e morrer pelos seus pecados debaixo da ira de Deus. Então, como você pode ser justo diante de Deus? Apropriar-se da justiça de Cristo. Daí, 2 Coríntios 5,21, Paulo nos ensina esse grande mistério chamado de dupla imputação. Ele diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, Deus lançou o pecado humano em Jesus Cristo, o pecado do eleito em Jesus Cristo, e pegou a justiça de Jesus e deu a todo aquele que crê. Então, eu não sou salvo por santos que fazem intercessão por mim? Não. Eu não sou salvo por pessoas que ficam orando para eu sair do purgatório? Não. Eu não sou salvo pela Santa Missa? Não. Eu sou salvo pela justiça de Cristo, que eu recebo unicamente pela fé. E por isso, aquele que tem fé em Jesus, além de receber a justiça de Jesus, ele recebe o trono de Jesus. O que eu quero dizer com isso? Essa pessoa pode entrar espiritualmente no trono da graça, pela fé, diante de Deus o Pai. O autor de Hebreus diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. O autor de Hebreus, ele interpreta para a gente aqui todo o mistério da Bíblia, mostrando que a fé nos dá acesso a Deus. O que eu quero dizer que ele interpreta todo o mistério da Bíblia? A Bíblia diz, lá em Gênesis, que nós somos criados por Deus retos, sem pecado, e Deus nos colocou no jardim-templo chamado Éden para adorá-lo. Tanto que no capítulo 3 diz que Deus andou na viração do dia para se encontrar com o homem, e o hebraico diz literalmente que Deus andava na viração do dia, ou seja, era corriqueiro que Deus viesse até o homem em toda a viração do dia para que o homem pudesse adorá-lo, cultuá-lo.
Só que tem um grande problema. O que o homem fez? Pecou. Resultado: o capítulo 3 de Gênesis, verso 24, diz que Deus expulsou o homem do jardim e colocou querubins para que o homem não pudesse mais entrar na presença de Deus. Ou seja, você está aí e eu aqui, você não é digno mais de entrar na minha presença. Mensagem que foi repetida em todo o Antigo Testamento através do que? Da construção do tabernáculo e depois do templo. Havia nesses dois lugares um lugar chamado Santo dos Santos, onde a Arca da Aliança era colocada. A Arca da Aliança, que é o estrado do trono de Deus na terra. E só uma pessoa, uma vez por ano, e depois de oferecer sacrifício por si mesmo, podia entrar: o sumo sacerdote. E se ele não entrasse corretamente, ele morria. E com isso, o autor de Hebreus diz que aquilo era uma parábola, mostrando que o caminho a Deus não foi aberto até Jesus vir. É por isso que quando Jesus vem e ele morre por nós na cruz, acontece algo em Jerusalém que os evangelistas fazem questão de narrar e nós passamos despercebidos. Diz que o véu do templo, onde ficava ou deveria ficar a Arca da Aliança, que foi perdida 500 anos antes, se rasgou de cima para baixo. Por que de cima para baixo? Você que é dona de casa e já foi puxar a cortina alguma vez e ela estava puída, ela rasga como? De baixo para cima, porque a força está sendo aplicada aqui. De cima para baixo mostra que era um evento extraordinário. E por que rasgar a cortina do templo? Deus estava ensinando: o caminho foi de novo aberto. E aí o autor de Hebreus diz: entrem no Santo dos Santos. Na terra não, no céu. Por quê? Porque Jesus pagou o preço dos seus pecados. Como fazer? Pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, a fé nos dá de novo acesso a Deus, a amizade com Deus. Daí Paulo dizer em Romanos 5:1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Se Deus nos deu paz, o que tinha antes entre a gente? Você precisa reconciliar melhores amigos? Não. Então o que tinha antes? Guerra. Pela fé, a gente tem paz com Deus. Tá bom, pastor, você já me ensinou bastante o que é fé. Como viver isso agora? Primeira aplicação: a verdadeira fé é a fé que salva. Portanto, todos aqueles que recebem esse dom do Senhor Deus serão salvos. Eles vão crer em Cristo, vão confiar nos méritos de Cristo, vão produzir boas obras, vão perseverar até o fim. Por isso, se você tem a verdadeira fé, querido, regozije-se, se alegre, porque nada e nem ninguém nesse mundo pode tomar esse dom que Deus lhe deu. Você é daqueles que tem fé para a conservação da alma. Por isso é interessante que todos nós que estamos aqui hoje verificarmos uma coisa: eu tenho essa verdadeira fé? Porque a diferença em ter ou não ter é a diferença entre a eternidade com Deus e a eternidade longe de Deus. Para ser mais claro, céu e inferno. Então eu lhe pergunto: você tem essa fé que foi pregada aqui hoje? Segunda aplicação: a fé é um verdadeiro presente. Mesmo que ela seja às vezes tão pequena e titubeante, é um verdadeiro presente de Deus. É interessante que as pessoas querem ganhar muitas coisas de Deus e elas pouco valorizam aquilo que é o mais importante, que são as coisas espirituais, como a fé. Por isso, você deve entender esse presente de Deus
é aquilo que você poderia receber nesse mundo, que é insuperável. Porque quando você recebe esse presente de Deus, você recebe o próprio Deus dando-se a você. E meus irmãos, não existe nada maior do que ter Deus na nossa vida. Por isso, a fé verdadeira é um dom gracioso, porque ninguém merece receber Deus na sua vida. E por isso, a fé é um dom, porque ninguém pode produzir fé na sua vida. Daí a necessidade de hoje, as igrejas que nós conhecemos, deixar a antropologia bíblica que elas seguem, de acreditar que homens podem gerar fé neles mesmos. Ao fazer isso, eles não estão fazendo jus à Bíblia e nem ao presente de Deus, que é a fé. Imagine que um irmão me desse um carro novo, muito chique. Estou pedindo não, viu gente? É só um exemplo. E aí alguém perguntasse para mim assim: pastor, como é que você está com esse carro chique? Fui eu que comprei. Você acha que o irmão ia ficar satisfeito? Então por que você acha que Deus fica satisfeito em achar que a gente gera fé na gente mesmo? Se Ele diz, é um dom, é um presente. Não usurpe a Deus dos seus direitos. E saiba de uma coisa: essa ideia de que nós podemos gerar fé nas pessoas gera hipócritas, falsos crentes. Por isso que Charles Finney, lembra que eu falei dele na pregação? No fim da sua vida, ele estava entristecido, porque ele mesmo confessou que gerou muito mais hipócritas do que crentes. Terrível, não é? Terceira aplicação: a fé verdadeira é operada pelo Espírito e pela palavra. Por isso que a Bíblia ensina que os pregadores devem orar para pregar. Por isso os apóstolos entenderam que o ministério deles da pregação estava ligado ao ministério da oração. Porque nós precisamos de orar para que o Espírito Santo atue através da nossa pregação fidedigna, genuína. Há um certo homem pregador do século 18 e 19, ele viveu naquela meiuca ali, chamado Charles Haddon Spurgeon, que havia no púlpito dele 13 degraus até chegar ao topo, e diz a história que nos 13 degraus que ele subia, ele repetia: eu creio no Espírito Santo, porque ele entendia o que? Por mais habilidoso que ele fosse na pregação, por mais estudioso que ele fosse, por mais bem treinado que ele fosse como pastor, e pregasse com fidelidade, quem produzia verdadeira fé era o Espírito Santo de Deus. Então nós devemos orar para que Deus produza a verdadeira fé. Mas nós, pastores, e vocês como evangelizadores, têm que fazer o quê? Pregar e evangelizar de acordo com a palavra de Deus. É imprescindível que nós sejamos fiéis na nossa pregação, e imprescindível que sejamos fiéis na nossa evangelização. Quarto lugar: a verdadeira fé sempre reconhece a odiosidade do pecado. No livro de Ezequiel, diz Deus que daria um novo coração e fé para os crentes, para que eles vissem o seu caminho e tivessem nojo do seu caminho. Então eu lhe pergunto: você já teve nojo de si mesmo como um pecador? Você já fez algum pecado em que você olhou para você e olhou e falou assim: que nojento que é isso? Você já olhou para você e confessou como Isaías: Senhor, as nossas obras são como trapos de imundície? Deixa eu exemplificar o que é trapos de imundície no hebraico. Trapos de imundície era o absorvente feminino. Então ele falou assim: aquilo que eu faço é podre diante do Senhor, fedorento diante do Senhor, nojento diante do Senhor. Você já reconheceu isso? Se não, está precisando da verdadeira fé, porque a verdadeira fé
reconhece quão terrível, quão odiosos, quão nojentos são os nossos pecados diante de Deus. A verdadeira fé faz isso por quê? Porque ela conhece a santidade de Deus. Há um homem na Bíblia, em Isaías 6, que quando ele viu a Deus, e foi uma visão de Deus, ele disse: ai de mim, porque estou perecendo. Ai de mim, eu sou um pecador perdido, eu não valho nada diante de Deus. A verdadeira fé precisa fazer isso. Em quinto lugar, a verdadeira fé vai reconhecer o quê? Que a nossa salvação não se dá por obras de justiça baseadas na lei. E ela faz isso por quê? Porque ela entende que é incapaz de cumprir a lei de verdade. Jesus mostra, meus irmãos, que a lei de Deus é espiritual. Ela julga os nossos pensamentos, as nossas vontades, a nossa natureza. Você já teve vontade de estapear alguém com ira? Você já teve vontade de comer o 25º pedaço de pavê no Natal? Já? Você é pecador, você não pode cumprir a lei. Por isso Jesus disse que o pecado procede do coração. E a Bíblia diz que o nosso coração, se não for regenerado, é tortuoso e enganoso. Jeremias 17:9. Então a verdadeira fé entende o que? Jamais, pelo que eu faço, eu posso conquistar o céu. Eu tenho que confiar só no que Jesus fez por mim. Por isso que Jesus obedeceu à lei. Jesus, quando foi ser batizado por João Batista disse: eu não quero te batizar. Ele disse: com fé em cumprir toda a justiça. No capítulo 5 de Mateus, Jesus disse: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir, porque nossa salvação depende de Jesus obedecer completamente. Nenhum de nós dá conta. Pedro não dá conta, Paulo não dá conta, só Jesus deu conta, e aí está a nossa salvação. Sexto lugar, a verdadeira fé ama, reconhece, guarda e usa as promessas de Deus. Jesus disse certa vez aos apóstolos: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é uma promessa de Jesus. A verdadeira fé, quando está em dificuldade, o que ela faz? Essa é uma promessa para mim. Então Jesus está comigo. Se essa pessoa estiver no leito da morte, comida de câncer, ela vai entender: Jesus está comigo. Se ela estiver num empregão, ganhando 20 mil, morando num casão, ele vai entender: Jesus está comigo. Se essa pessoa estiver em perseguição por causa do Evangelho, perdendo seus bens e sendo levado para a morte, o que ela vai entender? Jesus está comigo. A verdadeira promessa de Deus é estar conosco, e a verdadeira promessa de Deus tem que ser encontrada na Bíblia. Então, querido irmão, procure as promessas verdadeiras de Deus para nós, não falsas promessas que são aplicadas hoje por falsos pregadores. Por exemplo, o livro de Josué diz que onde Josué colocasse o seu pé, seria dele. Essa promessa não é uma promessa para o povo de Deus. Vai lá e coloca o seu pé no Palácio do Planalto e fala: é meu. Você tem direito disso? Óbvio que não. Essa promessa era válida para Josué, porque era a conquista da terra. Então aprenda a ler Bíblia, por favor. Deixe de ser apedeuta. As promessas de Deus que são para nós, elas são gerais, elas nunca são escritas no particular. Algum de vocês recebeu a promessa do seu filho assentar no trono de Davi? Não, Deus fez isso para Davi, e não foi nem para os outros, foi para Davi. Então veja, a gente tem que aprender a ler Bíblia. O problema não é o grego ou o hebraico, o problema é o português, né? De a gente pegar a Bíblia e aplicar na nossa vida de maneira correta.
Então aprenda as promessas de Deus, sua vida vai melhorar muito. E aí você vai parar de se decepcionar quando Deus não lhe der uma promessa que não é sua. Quantas pessoas se decepcionam assim? Simples. Sétima aplicação: a verdadeira fé, ela tem duas mãos. Como assim, pastor? Os puritanos diziam que com uma das nossas mãos nós tiramos a justiça própria, e com a outra nós nos apropriamos da justiça de Cristo. A fé verdadeira, então, ela entende o único justo que existe e que existirá para sempre é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que tudo que Ele fez é suficiente. Ou seja, a obra de Cristo nada se acrescentará para sempre. Essa teologia aí, né? Faça a tua parte que eu te ajudarei, não está na Bíblia. Acredite, eu já li a Bíblia quase 30 vezes, e eu nunca achei esse versículo na Bíblia, e nem nunca vou achar. O que Cristo fez é suficiente. Ninguém ajuda Jesus, Ele não precisa da sua ajuda. Confia só na justiça de Jesus. Então significa que eu vou viver de qualquer jeito, não é? Se eu confio só na justiça de Jesus? Não. A Bíblia diz que a verdadeira fé produz obras. O irmão de Jesus, chamado Tiago, que o livro dele está na Bíblia, aí a carta de Tiago, e Paulo disse que ele é irmão de Jesus lá em 1 Coríntios 15, pode ir lá conferir. Maria teve outros filhos, viu? Maria não ficou virgem não, isso é mentira do padre para você. Pode ir lá ler 1 Coríntios 15, e pode ler Marcos lá, que ele vai falar dos irmãos e irmãs de Jesus. Não aceita mentira não, vai ler Bíblia. Tiago diz: a verdadeira fé produz obras. Quais são as obras? A obediência à palavra de Deus. Então a verdadeira fé, ela entende o que? Eu preciso aprender Bíblia e eu preciso obedecer a Bíblia. A Bíblia, então, é a única regra de fé e de prática do verdadeiro crente. Não é o que o pastor diz, não é o que uma nova revelação diz, é o que a Bíblia diz. Isso é libertador, porque nós não precisamos viver padrões inventados por pastores. Onde que a Bíblia diz o tamanho da saia da mulher? Onde que a Bíblia diz que a mulher não pode raspar o sovaco, as pernas? Isso é padrão inventado por pastor. A gente tem que seguir o padrão da Bíblia. Onde que a Bíblia diz que o homem tem que sentar do lado da mulher do outro? Acha aí na Bíblia e me mostra. Eu me submeto. Domingo que vem vai estar um homem de um lado e mulher do outro. Não diz. É o padrão da Bíblia. Por isso que a reforma protestante tinha um brasão chamado Sola Scriptura. Por quê? Quem não seguia a Bíblia, mas as ordens papais, era a Igreja Católica. Para a Igreja Católica, a Bíblia não é soberana, é o Papa. Por isso é chamado de Sumo Pontífice. E quando ele está ex cátedra, ou seja, ele escreve, a palavra dele vale mais do que a Bíblia. Quando pastores querem enfrentar coisas que não estão escritas na Bíblia, eles estão agindo igualzinho o Papa que eles tanto criticam. É a Bíblia e acabou. Nono lugar, a verdadeira fé, ela se mostra nas provações. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 4,13, citando o Salmo 116, diz: eu criei, por isso que falei, ainda que estivesse sobremodo aflito. O apóstolo Paulo entende o que? A verdadeira fé, ela se mostra como verdadeira nas provações, em como a gente obedece a Deus nas provações. Deixa eu provar isso para você através do caso de Abraão. Abraão tinha uma verdadeira fé? Tinha. Deus sabia que ele tinha uma verdadeira fé? Tinha. Quem não sabia? Abraão. O que Deus fez para ele? Abraão, oferece o seu filho para mim no Monte Moriá. E aí ele pegou o menino e foi lá levar para sacrificar o menino. É óbvio que Deus não queria isso, mas Deus estava mostrando para ele mesmo que ele tinha a fé, que tinha a justiça de Cristo. Porque em Gênesis 15:6 diz a Bíblia: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para
justiça. Como é que ele ficou sabendo que ele tinha verdadeira fé? Obedecendo no meio das provações. Então, quando alguém estiver em provações, obedeça. Quando você estiver em meio às provações, obedeça. Quando o mundo estiver caindo, obedeça. E, por fim, a verdadeira fé entende que essas provações são a maneira da gente crescer na graça de Deus. Uma vez Paulo, para não se tornar um homem orgulhoso, Jesus deu para ele uma grande provação na carne, que ele orou 3 vezes dizendo: Senhor, tira de mim esse espinho na carne. E o Senhor Jesus disse para ele: Paulo, minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa. E a palavra aperfeiçoar no grego é atinge o objetivo na sua fraqueza. E aí Paulo emenda: por isso eu tenho prazer em sofrer por Jesus, porque eu vejo que no sofrimento Jesus atinge o objetivo com o seu poder na minha vida. Ou seja, eu entendo que eu não valho nada, quem vale é Jesus. Por isso que na segunda carta ele tinha dito antes: quem é suficiente para todas essas coisas? Aí ele responde: Jesus. Então as provações nos fazem entender: Jesus é suficiente para todas as coisas na nossa vida. Que Deus dê a graça de você que tem a verdadeira fé ser fortalecido, e você que não tem, não sair daqui sem ela hoje, para que não vá para o inferno. Vamos nos colocar de pé e suplicar a graça de Deus. Senhor meu Deus, ó Pai Celeste, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu lhe agradeço pela Tua palavra, que é luz e direção, Tua palavra que é muito clara, Tua palavra que, sendo inspirada pelo Teu Espírito, é capaz de tornar todo homem perfeito varão e habilitado para toda boa obra. Por isso eu lhe imploro que esta palavra aqui pregada pelo Teu Santo Espírito seja levada para dentro dos nossos corações, para que aqueles que têm a verdadeira fé possam torná-la ainda mais robusta e segura em Jesus Cristo, para que essas pessoas, ó Deus, possam sair daqui hoje pulando de júbilo por entender que tem o dom mais precioso do Senhor nessa vida, para que essas pessoas não vivam atemorizadas, antes, pelo contrário, vivam uma vida descansada em Jesus, de obediência a Jesus, e que ama e entende que Jesus é suficiente para todas as coisas. Mas aqueles que estão aqui hoje que não têm a verdadeira fé, tenha misericórdia deles. Eu, ó Pai, não posso produzir isso neles, nem mesmo essa palavra pregada sem o Teu Espírito pode produzir isso neles. Por isso que Teu Santo Espírito aplique àqueles a quem o Senhor deseja salvar essa palavra, para que eles se examinem, para que eles vejam quão distantes do Senhor eles estão, para que eles entendam a odiosidade do seu pecado, e que eles possam dizer como o carcereiro: eu quero ser salvo, eu preciso ser salvo. E assim eles se firmem em Cristo, e sejam, ó Deus, cancelados os seus pecados, e eles possam ter livre acesso ao trono da Tua graça. E eu quero implorar, ó Deus, pelos pastores e missionários, não só da nossa cidade, mas espalhados pelo mundo. Por favor, dê um basta na pregação mentirosa de alguns deles, que estão pregando prosperidade, uma graça barata, uma decisão por Jesus, sendo que a Tua própria palavra diz que todo aquele que crê em Jesus é levado a Jesus por meio de uma ação soberana do Senhor. Ó Deus, ajude para que a Tua igreja volte a essa pregação verdadeira, porque isso vai gerar verdadeira fé, verdadeiras conversões e pessoas que vão ser sal e luz. E aqueles que pregam a verdade, lhes dê graça de jamais se venderem por desejo de crescimento de igreja ou de enriquecimento, que eles não negociem a verdade jamais, Senhor, mas preguem a verdade das Escrituras,
e que eles saibam, como Paulo disse, que o verdadeiro dispenseiro vai dar conta para o Senhor, e que nenhum tribunal humano nos julga, é o Senhor quem vai julgar a obra de cada um. Como também Jesus disse aos apóstolos, que nós não devemos temer ao homem, mas ao Senhor, que pode lançar a nossa alma tanto no fogo do inferno, quanto o nosso corpo também. Tenha misericórdia dos pregadores, e tenha misericórdia daqueles que estão evangelizando seus amigos, vizinhos, colegas, parentes, que eles evangelizem com a verdade, que eles não mintam para produzir uma falsa conversão, que eles falem a verdade, e o Espírito Santo usará essa palavra para gerar novos corações, gerar fé, gerar salvação. Ó Deus, quão bonito é a Tua palavra e o Senhor. É por isso que na parábola o Senhor usou semente. O que pode ser tão pequeno, tão esdrúxulo, tão fraco como a semente? O homem olha para a Bíblia e acha loucura, pequeno, fraco, produção de mentes tacanhas. Mas como Paulo diz, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nos dê essa graça de acreditar nisso. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a eterna comunhão do Espírito sejam com os eleitos do Senhor hoje para sempre. Amém.